Esse é o primeiro vídeo de uma minissérie aqui no Teoria da Medicina sobre fatos e mitos da febre amarela. Em 2017 se falou muito no Brasil sobre essa doença. Você certamente viu esse tópico aparecendo na grande mídia em algum momento. E agora em 2018 isso continua sendo um tópico recorrente nas manchetes. E diante disso, em parte pelo mero envolvimento e às vezes até pela insistência mesmo da mídia em cima desse assunto, muita gente acaba questionando se isso é real, ou se seria alguma conspiração mirabolante com o governo para desviar o foco da reforma da Previdência ou qualquer outra coisa do gênero. Longe de mim querer defender a grande mídia ou o governo federal, não tenho nenhuma associação com nenhum deles, e eu reconheço que eles não são santos. Mas a questão aqui é uma discussão bem objetiva. O Brasil vive mesmo uma epidemia de febre amarela? E a resposta é fato. Lembrando que o Brasil é um país enorme e muito heterogêneo, com regiões bem diferentes umas das outras. E então não é incomum acontecer situações em que certas epidemias atingem apenas algumas áreas, como é o caso da febre amarela, sem contar que existe a forma silvestre e a forma urbana da febre amarela. Então você pode ter epidemia só de uma delas, por exemplo. Só que mesmo diante dessa afirmação de que houve uma epidemia de febre amarela em 2017 em algumas regiões do Brasil, tem gente que continua questionando, dizendo que mesmo isso é uma invenção, que não foram reais esses surtos. Mas surtos? Espera um pouco, surto ou epidemia? Qual é a diferença? E o que é endemia? O que é pandemia? Esses conceitos todos são estudados por um braço das ciências da saúde chamado epidemiologia, que é um nome que vem do grego e quer dizer basicamente o estudo de que está sobre a população. Os epidemiologistas estudam estatísticas de saúde coletiva, como se fossem os meteorologistas que ficam lá analisando as estatísticas climáticas para fazer previsões sobre o tempo. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai nevar, se vai ter um furacão. Só que os epidemiologistas usam as estatísticas de saúde coletiva que eles estudam para fazer previsões sobre a ocorrência das doenças, entre outras coisas, mas agora aqui é isso que nos interessa mais. Então eles fazem análises sobre as muitas variáveis envolvidas no processo das doenças, para no fim traçar uma previsão de quais doenças vão afetar quais regiões em cada momento. E daí eles passam esses dados para o Ministério da Saúde em âmbito federal, no caso do Brasil, ou então para secretarias de saúde estaduais e municipais, dependendo do caso, para que esses órgãos se preparem e idealmente tentem evitar que essas doenças de fato ocorram, óbvio. Esse é o objetivo dessas análises. Os epidemiologistas não ficam lá estudando isso para simplesmente agorar a população, e daí quando um monte de gente morre eles falam: "Aí, tá vendo? Falei que isso ia acontecer, agora eu quero um prêmio". Lógico que não. O objetivo é fazer com que catástrofes, como foi o caso da peste negra, por exemplo, que dizimou boa parte da população da Europa lá no fim da Idade Média, nunca mais aconteçam de novo. E daí foram criados alguns conceitos na epidemiologia para dar nome aos bois e facilitar a comunicação, sendo que entre eles estão a definição de uma endemia e de uma epidemia. E o que são esses conceitos? Como eu disse, os epidemiologistas usam as estatísticas disponíveis até então sobre a ocorrência de uma doença para fazer uma previsão de quantos casos novos dessa doença vão acontecer em um determinado local e em um determinado momento. E essa noção de casos novos em epidemiologia é chamada de incidência. Se a incidência real de uma doença, ou seja, aquela que acaba se concretizando, fica dentro do que foi inicialmente previsto, a doença é taxada como uma endemia, um termo também do grego, que significa algo próprio daquela população. O fato de uma doença ser endêmica em uma região quer dizer que todo ano ela acaba acontecendo dentro de um número que era mesmo esperado. É óbvio que isso não é o ideal. O ideal seria que essa doença não acontecesse e tivesse 0 casos, ou seja, que ela fosse erradicada. Mas nem sempre isso é imediatamente viável. Então o que se faz é pelo menos tentar conter a doença para que ela não se espalhe mais ainda do que tinha sido previsto. E infelizmente às vezes acontece de uma doença ter uma incidência maior do que o que foi previsto, ou seja, ela se alastra naquela região mais do que era esperado, mais do que o que os dados permitiram antecipar. E a isso se dá o nome de uma epidemia, uma palavra com origem parecida à de epidemiologia, querendo dizer algo que se impõe sobre a população. As pessoas confundem esse conceito achando que uma epidemia significa que houve vários casos de uma doença, mas não necessariamente. Você pode ter 200 casos de febre amarela em um determinado município e isso ser considerado uma endemia, porque está dentro do que era previsto para aquele local naquele período. Como você pode ter um outro município registrando 5 casos de febre amarela e isso ser taxado como uma epidemia, porque a previsão era que não tivesse nenhum, por exemplo. E a epidemia às vezes é limitada a uma determinada região geográfica, sendo nesse caso chamada de um surto.
e às vezes ela se espalha por múltiplas regiões ao mesmo tempo. Quando essa disseminação fica tão grande que a doença passa a apresentar epidemias simultâneas em vários países diferentes, principalmente quando ela atinge continentes diferentes, ela passa a ser chamada de uma pandemia. Então o que aconteceu em 2017, como já aconteceu antes algumas vezes no Brasil, foi que o número de casos novos sendo notificados de febre amarela em alguns lugares ficou acima do previsto para aquelas regiões, o que configurou sim uma epidemia de doença nesses locais. Só que aí muita gente questiona também que na verdade o que havia antes era só uma subnotificação dos casos, ou seja, que os profissionais da saúde, em geral os médicos, responsáveis por notificar a ocorrência desses casos, não estavam fazendo seu trabalho, e por isso a previsão era abaixo do que deveria ser. Isso é uma crítica válida, isso acontece mesmo, e é um problema super difícil de resolver. Se a gente for ver os gráficos sobre o número de casos notificados de suspeita de febre amarela no Brasil, eu vou deixar o link para isso aqui na descrição do vídeo no YouTube, eles de fato deram um salto depois que a mídia começou a falar mais sobre isso. Sinceramente, eu acho que a única solução definitiva para o problema da subnotificação seria botar essas notificações a cargo de robôs ou programas automatizados, porque o ser humano é falho e isso inevitavelmente vai acabar acontecendo mesmo. Só que não tem nenhum motivo para a subnotificação ter sido magicamente resolvida em 2017, no começo dessas epidemias. Se ela existia nos anos anteriores, ela continua existindo da mesma forma, quando esses números começaram a subir, antes da mídia começar a falar sobre isso. Então dizer que as epidemias de febre amarela são culpa de uma suposta subnotificação dos casos, que só existia antes disso, é bem questionável. É claro que a partir do momento que a doença passa a ficar mais em voga na mídia, os profissionais da saúde acabam também se atentando mais a isso, e eventualmente algo que passaria batido vai ser notificado, como eu acabei de dizer que provavelmente aconteceu mesmo. Mas primeiro que, como eu já disse, as notificações começaram a subir antes disso virar algo mais comentado na grande mídia, e segundo que na verdade o governo e a mídia têm tido umas desavenças também nessa história toda, como na publicação do Ministério da Saúde, que eu vou botar aqui na descrição, em que eles criticam a Folha de São Paulo por confundir esses conceitos básicos de epidemiologia que eu expliquei agora, depois de alguém na Folha de São Paulo publicar uma notícia dizendo que o ministro da Saúde tinha errado feio, nas palavras deles, ao anunciar o fim do surto de febre amarela. Isso agora em 2018. Mais uma vez, eu não tenho a menor ligação com nenhum tipo de política, é só que nesse caso quem estava errado era lá a pessoa da Folha de São Paulo mesmo, porque a pessoa que escreveu essa matéria realmente não se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa de 1 minuto no Google, que já teria bastado para ele entender o que é uma epidemia e o que é um surto. O grande problema de teorias da conspiração como essa, de dizer que as epidemias de febre amarela são uma construção do governo com a mídia para manipular a população, são geralmente proferidas por quem sequer entende esses conceitos básicos do que é uma endemia e o que é uma epidemia, como eu expliquei nesse vídeo. Por isso eu te sugiro manter um nível saudável de ceticismo ao ver pessoas dizendo que é tudo uma grande conspiração dos Illuminati para a dominação mundial, porque não é. As coisas não são assim tão simples, e às vezes a explicação mais plausível é que realmente a doença começou a fugir do nosso controle. Primeiro a gente tem que aceitar isso para em seguida reagir a isso, e mais uma vez tentar controlar a febre amarela. Mas será que isso é mesmo tão importante? A febre amarela é uma doença assim tão grave? Esse vai ser o tópico do próximo vídeo nessa minissérie de fatos e mitos da febre amarela no Teoria da Medicina, se a febre amarela é mesmo uma doença tão perigosa. Se você quer ser avisado quando esse vídeo for publicado, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sino que aparece ao lado do botão de se inscrever. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Formas da doença. Então vamos lá. Nas formas leves ou moderadas da doença, a conduta pode ser ambulatorial. E como é que eu vou saber? É aquele paciente que está testado. O cara sai de São Paulo, vai para Mariporã. Aí o cara sai de São Paulo sem um repelente, sem nada. Aí vai lá pegar fila em Mariporã, certo? Aí o cara está correndo o risco de contágio naquela região, que é uma região de mata. Trazida da África para as Américas em navios com escravos. E quando chegou aqui encontrou uma população enorme de macacos peludos e pelados que nunca tiveram contato com ela e se estabeleceu muito bem por essas bandas. Tanto que o seu primeiro registro escrito vem de um manuscrito